É uma discussão boa essa, interessante. Que é o seguinte: ser ministro de Estado é engolir sapo. Né? É engolir sapo. Se você é um super ministro da Economia, com uma pasta desse tamanho, com a quantidade de dramas, sendo você um técnico e tendo que fazer avançar a sua agenda por meio da política, que não é o seu campo, você engole sapo. E aí tem uma questão original relativamente a quem aceita ser ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro. A gente leva essa questão para a origem, para o fundamento. O Paulo Guedes está onde está, engolindo todos esses sapos e fazendo esse discurso que fez hoje, a meu ver, equivocado, depois de aceitar ser ministro da Economia, atrelado, posto Ipiranga, atrelado a uma agenda liberal radical, que passa por uma reforma da Previdência poderosa, de grande alcance, de um presidente que não acredita nisso. De um presidente que não é liberal. Muito pelo contrário, de um presidente que tem um histórico de pregação iliberal. Avesso a reformas estruturais dessa natureza. Então, o Guedes embarcou nessa canoa, ou sabendo do que se tratava, e aí uma posição de responsabilidade disposto a engolir sapo, a meu ver, sem fazer esse discurso, ou não deveria ter entrado. Porque, de fato, o que ele representa é inconsistente com aquilo que o Bolsonaro representa. Essa ideia, eu vou insistir nessa tese, essa tese de uma união virtuosa entre ordem e progresso, conservador e liberal, isso no mundo real é muito difícil. É muito difícil que o tipo de conservadorismo, que, na minha opinião, não tem nada de conservador no Jair Bolsonaro, é reacionarismo puro, o tipo de reacionário, de reacionarismo que forjou o Jair Bolsonaro, em médio e longo prazo, pensando também no núcleo ideológico, núcleo revolucionário, a ala anti-establishment desse governo, em médio e longo prazo é absolutamente inconsistente com aquilo que um grupo liberal de reforma econômica representa. Essa conta em médio e longo prazo não fecha. De modo que, para o Paulo Guedes, e aí a gente volta a essa questão, é o dilema, ou faz avançar essas reformas, destrava a economia em 1, 2 anos, ou essa bomba explode. Explode para ele, Paulo Guedes. No entanto, olha como são as coisas. Uma vez conseguindo fazer avançar a sua reforma liberal, cria condições para se tornar desnecessário. Cria condições para que o governo ideológico, a ala ideológica, aquilo que o Bolsonaro representa, tenha 10, 15 anos de fôlego fiscal para brincar no que eu chamo de parquinho ideológico, tornando o grupo liberal desnecessário. Olha, é a tese em que eu tenho insistido aqui. Não é que o Bolsonaro está em guerra, ele é guerra. Ele é o artilheiro. Ele está para brigar. A lógica, a essência do presidente da República sempre foi assim. Sempre foi assim. Desde sempre. A lógica do indivíduo hoje, presidente da República, a sua essência, a sua natureza é beligerante. Precisa de inimigos. Precisa de adversários. Por meio do que, claro, mantém a tropa mobilizada. Isto é uma obviedade. Afora a barbárie de tantos anos depois, essa conversa de 31 de março de 64, temos que celebrar. Afora isso, que é algo absolutamente anacrônico, e que não cabe a um presidente da República, cabe à história e aos historiadores, é evidente que por meio disso, agora mesmo no Twitter ele citou, reproduziu o famoso editorial do Roberto Marinho, ao qual ele fez referência no Jornal Nacional durante a campanha, aquele em que o Roberto Marinho registra o apoio ao que se chamava na ocasião de Revolução de 64, porque dessa forma ele
cultivando a guerra, cultivando os inimigos, serve também para o Rodrigo Maia, para a imprensa também, seus focos habituais, ele também desvia o foco do fato concreto, real, de que seu governo, pelo menos até aqui, com raras exceções, é ruim, que é um governo inepto, é um governo que não consegue se desenrolar. Me digam. Veja, talvez seja a ilha do Paulo Guedes, né? A ilha, o governo Guedes, onde haja alguma esperança, mas mesmo assim, diante das mensagens do próprio ministro da Economia, as pessoas estão em dúvida sobre o futuro desse casamento. Com mais ou menos razão, eu acho que não há motivo para temer o fim desse casamento, como já disse. Mas é isso aí. Vamos desviar o foco da nossa incompetência para aprovar a reforma da Previdência. Vamos desviar o foco da nossa incompetência para dialogar com o outro poder e, evidentemente, não damos valor ao diálogo, não damos valor à articulação política criminalizada. Nós criminalizamos o legislativo, outra coisa não se faz. A que lugar se quer chegar? É irresponsável. Pode falar à vontade aí, quem quiser. Nós votamos no Bolsonaro para isso. É irresponsável isso de quem tem família, de quem precisa de emprego. Porque essa conta vem. Se a economia não tracionar, se esse governo não der respostas econômicas rápido, se o desemprego não começar a cair, pode ficar com esse papinho ideológico de costumes, vamos armar a população se vira contra. A população quer bem-estar. Tá ruim, governo ruim, presidente ruim, até aqui ruim. Se melhorar, se começar a trabalhar pelo país, o que não está fazendo, aí nós falaremos até aqui. Então, por enquanto, um desastre.